E o grupo é formado por mim, Alejandra, Evelyn Nicole e Isadora Stephanie. Jim Hagnin, ele desenvolveu uma biblioteca chamada Numeric, que é considerado o ancestral de NumPy. Em 2005, um cientista de dados chamado Travis Oliphant criou o NumPy incorporando o pacote NumArray de Numeric. NumPy significa Numerical Python. É uma biblioteca que fornece um grande conjunto de funções que ajudam a exercer facilmente cálculos numéricos, cálculos matemáticos. Possui funções de álgebra linear, funções que geram números aleatórios, dentro de inúmeras outras funções. Se associa muito bem a outras bibliotecas e a ciências de dados. Sempre que falamos de uma quantidade de dados muito grande, de uma modelagem de dados muito grande e operações matemáticas, o NumPy vai aparecer de alguma forma. É muito rápido e eficiente, pois foi escrito em linguagem C e tem uma excelente interface, onde você pode executar grandes cálculos em uma única linha de código. A forma de instalação mais fácil é a partir do pip install. Feito isso, irá instalar no seu computador a versão mais recente e estável da biblioteca NumPy. Boa tarde, gente. Bom, para a gente entender bem o NumPy, a gente precisa compreender a sua principal estrutura, que é o array. Nas ciências de dados, na tecnologia de informação, na inteligência artificial, a gente lida com conjuntos de dados muito extensos. Então, se fez necessário uma estrutura que fosse capaz de armazenar esses dados de uma maneira eficiente. Então, é a partir disso que a gente começa a entender o que é o array. Então, o array, ele não é nada mais, nada menos que um conjunto de dados. E esse conjunto de dados, ele pode estar disposto em diversas dimensões. Por exemplo, ali na primeira imagem, a gente tem um array com uma dimensão, que a gente chama de vetor, onde ali eu posso colocar um conjunto de dados. Por exemplo, eu poderia dispor ali 3 notas diferentes. A gente também tem um array com 2 dimensões, que a gente chama de matriz, onde nas linhas eu coloco um conjunto de dados e nas colunas eu coloco outro conjunto de dados. Por exemplo, nas linhas eu poderia colocar, fazendo referência a 2 turmas diferentes, e nas colunas eu poderia colocar as notas fazendo referência a essas provas e em relação às turmas. Bom, a gente também tem um array com 3 dimensões, que a gente chama de tensor, onde nessa aresta vertical eu coloco um conjunto de dados, na aresta horizontal eu coloco outro conjunto de dados, e nessa aresta superficial, que a gente chama de profundidade, eu coloco outro conjunto de dados. Então, por exemplo, eu poderia dispor notas, turmas e provas. Então, as dimensões do nosso array servem para que a gente coloque conjuntos de dados da nossa preferência. Para a gente entender o array, a gente pode associar ele a uma lista, só que com algumas diferenças. Por exemplo, o tamanho de array, ele não pode ser modificado. Já o tamanho da lista, ele pode crescer dinamicamente conforme eu defino. Só que aí entra a diferença primordial entre um array e a lista, que é em relação à eficiência. O array, ele é rápido e economiza memória. Por que isso acontece? Porque o NumPy, ele foi escrito, na sua maior parte, em linguagem C, que é uma linguagem compilada. Então, por isso que ele é tão veloz. Outra diferença é que o NumPy armazena seus dados na memória, diferentemente da lista. Então, por isso que ele é mais manipulável e mais eficiente. Só que aí entra um ponto negativo do array, que é em relação ao tipo de elemento. O nosso array, ele não aceita tipos de elementos diferentes. Então, dentro de array, eu só posso colocar ou inteiro, ou float, ou booleano. Eu não vou aceitar essa mistura de elementos. Já na lista, né, ela aceita essa mistura. Então, a gente pode colocar inteiro, pode colocar booleano, pode colocar string, que ela aceita normalmente. Então, a gente pode entender isso como um ponto negativo do array. Outra diferença é em relação a operações matemáticas. Dentro de um array, eu posso realizar isso de uma maneira muito simples, de uma maneira muito intuitiva. Por exemplo, quando eu realizar uma operação matemática, ele vai acessar cada elemento que está dentro do meu array e vai realizar essa operação. Já na lista, para a gente fazer isso, a gente teria que fazer um for e, a partir disso, acessar o nosso dado e conseguir realizar essa operação matemática. Esse processo que a gente faz dentro do array, a gente chama de vetorização. Agora eu vou apresentar um documento no Colab para a gente entender na prática como que funciona a criação de arrays e essa diferença entre arrays e listas. Tá dando para vocês verem? Ainda não. Ainda não apareceu, não, né?
Para mim apareceu já agora. Tá. Um minutinho. Bom, nosso primeiro passo é importar a biblioteca. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do import NumPy as NP. Esse NP é mais uma formalização que a gente usa para chamar a biblioteca. Por exemplo, aqui eu poderia colocar Bia, Equibia, o nosso código ia rodar normalmente. Então, o NP é mais uma formalização para chamar a nossa biblioteca NumPy. Aqui nesse primeiro código, a gente está criando um array com uma dimensão, um vetor. E como que a gente faz isso? A gente define a nossa variável, chama o NumPy, chama a função array, coloca, abre esse parênteses, coloca os nossos colchetes que vão definir a dimensão do nosso array e coloca os elementos que vão estar dentro do nosso array. Aqui eu pedi para ver a variável A e a que tipo ela pertence. Vamos ver. Aqui é o meu array, né, com uma dimensão, um vetor, ele se assemelha bastante à lista, só que, como vocês podem ver, eu pedi para imprimir a classe, ele falou que pertence à classe NumPy ND-Array. Aqui também já começo a mostrar para vocês algumas funçõezinhas para a gente ver o tamanho do nosso array. Por exemplo, a gente tem o ndim e o size. O ndim, ele me retorna o número de dimensões que o meu array vai ter. Então, quando eu coloco a variável e peço para ver o ndim, ele me retorna 1, porque a gente criou um array, um vetor, um array com uma dimensão. Quando eu peço para ver o size, ele me retorna a quantidade de elementos que o meu array vai ter. Então, aqui ele fala, seu size é 5, seu array contém 5 elementos. A gente também cria arrays com 2 dimensões, que a gente chama de matriz. E como que a gente faz isso? Eu defino a minha variável, chamo o NumPy, chamo a função de criação de arrays. Aqui vocês podem ver que eu coloquei 2 colchetes. Então, aqui o meu array vai ter 2 dimensões. Vai ser uma matriz. Aqui eu pedi para ver a minha variável B e a que tipo ela pertence. Aqui é a minha matriz, né, com 2 linhas e 4 colunas, conforme eu defini aqui. Aqui, tipo, ela pertence a Klein, NumPy, ND-Array. Aqui nessas funçõezinhas, eu acrescentei o shape. O que é o shape? O shape, ele me retorna o formato que o meu array possui. Então, aqui a gente tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ele me retorna qual o formato do nosso array. E por que eu não usei ele aqui em cima? Eu não usei ele aqui em cima porque aqui a gente tem um array com uma dimensão, a gente tem um vetor. Então, ele não retornaria qual é o formato, ele retornaria o número de elementos. Então, para isso, a gente já tem um size. Então, aqui não seria necessário usar o shape. Aqui eu também pedi para ver o ndim, né, o número de dimensões, ele me retornou 2. Pedi para ver a quantidade de elementos que o meu array tem, e ele me retornou 6. Bom, dentro do NumPy, a gente também tem funções definidas para a criação de arrays. Por exemplo, a gente tem o np0. Essa função retorna para a gente arrays que contenham somente zeros. Então, aqui a gente definiu a variável, chamou o NumPy, chamou a função de criação de arrays que contenham somente zeros e definiu o formato. Aqui vai ser um array bidimensional, uma matriz, com 2 linhas e 5 colunas. Aqui eu coloquei o tipo de dado como inteiro, por quê? Vou explicar agora. Aqui eu pedi para ver o meu array, né, com 2 linhas e 5 colunas, um array bidimensional, uma matriz, conforme eu defini aqui com 2 elementos. E aqui eu coloquei o tipo de dado como inteiro, por quê? Se a gente tirar, ele usa o padrão float64, que é o padrão que o NumPy usa. Por que ele usa esse padrão? Ele usa esse padrão para economizar espaço na memória, para ser mais rápido. Igual eu disse, o NumPy, ele usa esses mecanismos de economia. Aqui eu também pedi para ver o ndim, né, o número de dimensões, ele me retornou 2. A gente também pode criar arrays que contenham somente uns. Como que a gente faz isso? A mesma ideia lá de cima. Define a variável, chama o NumPy, chama a função de criação de arrays com uns, com essa função ons, coloca como que vai ser o formato do nosso array. Aqui ele vai ser um array tridimensional com 2 estruturas, cada estrutura contendo 3 linhas e 4 colunas. Vou pedir para imprimir. Aqui, ó, 2 estruturas com 3 linhas e 4 colunas. Aqui é um array tridimensional. Se vocês perceberem, ele abre com 3 colchetes, fecha com 3 colchetes. Pedi para ver o ndim, ele me retornou 3. A gente também tem um arrange. O arrange é para a gente criar arrays sequenciais. A gente pode pensar nesse arrange como se fosse o range do for, onde o 1 vai ser o meu início, o 50 vai ser a minha parada e o 3 vai ser o pulo. Então, aqui ele vai do 1 ao 49, pulando de 3 em 3. A gente pode pensar igualzinho ao range do for. Então, mesmo se a gente usasse um pulo de 1, ele não iria até o 50, ele iria até o 49, que é igual lá no range do for.
A gente também tem o reshape. O reshape é para a gente definir, alterar o nosso array. Por exemplo, aqui eu criei um array com a função teria 100 elementos. Só que eu usei o reshape. Esse reshape vai redefinir o formato que antes eu já tinha definido aqui do meu array. Então, ele vai colocar 100 elementos em 4 estruturas que contenham 5 linhas e 5 colunas. Foi isso que ele fez, olha. Ele foi do 0 ao 99, né? Ele não vai até o 100, e coloca em 4 estruturas contendo 5 linhas e 5 colunas. Aqui a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque o produto desses elementos tem que ser igual ao elemento que eu defini aqui no arrange. Por quê? Por exemplo, se eu quisesse colocar 100 elementos dentro de uma matriz 5 por 5, o que iria acontecer? O código ia erro. Por quê? Porque não tem como eu colocar 100 elementos dentro de uma matriz por 5. Então, a gente tem que prestar atenção que esse produto tem que ser igual ao elemento a definir. E se eu quisesse colocar 100 elementos dentro de uma matriz 10 por 10, aí sim o código funcionaria, porque uma matriz 10 por 10 tem 100 elementos. A gente também tem a função listSpace. O que é essa função listSpace? A função listSpace vai me retornar, por exemplo, 25 números dentro do espaçamento de 0 a 100. A gente pode pensar nisso aqui como se fosse uma progressão aritmética. Então, vamos ver como que ele funciona. Ele me retornou 25 números, só que aqui ele foi do 0 a 96. Por quê? Porque a gente definiu o endpoint como falso. Se a gente colocar como true, ele vai até o 100. Me deu 25 elementos do 0 ao 100. O REDStape, ele me informa qual é o pulo, se a gente pensar em uma PA, qual é a razão que ele está usando para fazer essa sequência. Se a gente colocar como true, ele vai me retornar qual é o valor que ele está usando para dar esse pulo. Aqui ele está usando 4.16. Deixa eu só colocar aqui como false, que vai dar para visualizar melhor o REDStape. Então, aqui ele não vai me imprimir o endpoint, né, porque eu coloquei como falso. Ele vai do 0 a 96 usando um pulo de 4 em 4. A gente também pode concatenar arrays. O que é concatenar? Concatenar é juntar um array a outro. Por exemplo, aqui eu tinha um array A e um array B. E na variável C, eu pedi para juntar o A com B. E na variável D, eu pedi para juntar o B com A. Então, vamos ver o que ele vai me retornar. Ó, na variável C, ele juntou o A com B, e na variável D, ele juntou o B com A. Então, a gente tem que prestar atenção que quando a gente for concatenar, a ordem faz a diferença, porque aqui a gente começou com A e aqui a gente começou com B. A gente também pode consultar itens dentro de um array, por exemplo. Aqui, eu criei uma matriz, né? Um array com 2 dimensões, onde eu tenho 3 linhas e 4 colunas. E aqui eu pedi para acessar o elemento que está na linha 2 e na coluna 3. Então, qual é o elemento que ele deve me retornar? Vamos entender. Ó, eu pedi para estar na linha 2, na coluna 3. Então, a gente vai contar 0, 1, 2. No NumPy, a gente sempre começa contando do 0, né? Então, ele está nessa linha e está na coluna 3. Então, ele está 0, 1, 2. Então, o elemento que ele tem que me retornar é o 12. E é isso que ele me retorna. A gente também pode inserir operações lógicas para encontrar dados dentro de um array. Por exemplo, aqui eu pedi todos os elementos que fossem maiores que 6 que estavam dentro do meu array. Então, é isso que ele me retorna, todos os elementos maiores que 6. E aqui eu pedi todos os elementos pares, e é isso que ele me retornou, todos os elementos pares que estavam dentro do meu array. Aqui eu também quis trazer o conceito do array mascarado. O que é esse array mascarado? Em muitas circunstâncias, a gente vai ter conjuntos de dados que estão incompletos ou que contêm valores inválidos. Por exemplo, às vezes você tem um sensor que está fazendo vários registros, e ao fazer um desses registros, ele pode ter falhado. Então, a gente tem que definir esses elementos como inválidos, os elementos que são falhos. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui eu estava criando um array pulando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6. Então, o elemento que devia estar aqui era para ser o 8, só que, na verdade, está o -1. Então, como que a gente define ele como inválido? Primeiro, a gente importa a biblioteca dos mascarados, que fica dentro do próprio NumPy, cria uma variável, e nessa variável eu digo, olha, tem no array A, tem o valor que está mascarado. E como que eu defino esse valor como mascarado? 0, a gente entende como falso. A gente entende como true. Então, o 0 está dizendo assim, é falso que o 2 é mascarado. É falso que o 4 é mascarado. É falso que o 6 é mascarado. E quando ele chega aqui nesse 1, ele está fazendo referência a esse -1. Então, ele está dizendo, é true, é verdade que esse -1 é mascarado. Então, aqui ele já definiu nessa variável o -1 como um elemento inválido. Aqui eu pedi para imprimir a variável A, né, elemento inválido,
E aqui, quando eu pedir para imprimir a variável mx, que já desconsidera esse valor, ele imprime com 2 tracinhos. E para que isso vai me servir? Bom, muitas vezes você tem que realizar operações dentro do seu conjunto de dados. Então, como que você vai realizar essas operações contando valores inválidos? Então, a gente define eles como elementos mascarados. Por exemplo, se eu tivesse pedido para fazer a soma da variável A, ele me retornaria 21. Só que como eu pedi da variável mx, que já considero menos 1 como inválido, ele me deu 22. Aqui eu também trouxe na prática para a gente entender as diferenças entre arrays e listas. Por exemplo, em relação ao tipo de elementos. Aqui a gente criou a variável lista e a variável array. Aqui fazendo uma lista e aqui usando o array. Então aqui eu coloquei inteiro, coloquei string, coloquei booleano. E pedi para imprimir essa lista. E pedi para imprimir o tipo também, para vocês verem que eu não estou mentindo. E aqui eu criei a mesma coisa, usando a mesma lógica com o array. Coloquei inteiro, coloquei string e coloquei booleano. Bora ver o que vai acontecer. Com a lista, o que era inteiro continua inteiro, o que era string continua string, o que era booleano continua booleano. Agora, quando a gente fez isso com o array, ele transformou tudo em string. Como vocês podem ver, está tudo entre aspas. Então, esse é o elemento, essa é a característica negativa do array. Ele não aceita esse tipo de elementos diferentes. Ele só vai aceitar um tipo de elemento. Agora, em relação às operações. Por exemplo, aqui eu criei uma lista e aqui eu criei um array. Aqui eu multipliquei essa lista por 5 e aqui eu multipliquei o meu array por 5. Então, o que vai acontecer com a minha lista e com o meu array? Aqui com a lista, ele pegou essa lista e replicou ela 5 vezes. Já com o meu array, ele acessou cada elemento e multiplicou cada elemento por 5. Então, é muito fácil realizar operações dentro de um array. Se a gente quisesse fazer isso com essa lista aqui, a gente teria que fazer um for e, a partir disso, conseguir acessar cada elemento. Então, é muito simples, é muito intuitivo lidar com arrays em relação a operações matemáticas. Agora, comparando o processamento com uma lista e um array. Aqui eu importei a biblioteca time, só para a gente ter uma precisão de tempo. Importei a biblioteca random, que já fica dentro do NumPy, para me gerar valores aleatórios. Aqui eu pedi para que ele me imprimisse 100 milhões de números aleatórios de 10 a 100. Então vamos ver quanto tempo ele gasta com uma lista. Aqui eu coloquei o print como comentário, porque ele não quis rodar quando eu tirei esse comentário. Então vamos ver quanto tempo ele gasta para me gerar, para fazer esse processamento de 100 milhões de números. Aqui gastou cerca de 6,5 segundos para me dar 100 milhões de números. Agora, usando a mesma lógica com o array, 100 milhões de 10 a 100. Vamos ver quanto tempo gasta. Em cerca de 0,40 segundos. Então, é muito mais eficiente do que usando uma lista. Aqui eu também pedi para imprimir esse meu array. Tá vendo que ele economizou esse espaço aqui? Então, no NumPy, ele usa esses mecanismos de economia, por isso que às vezes ele se torna tão eficiente. Agora eu vou voltar lá para o slide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicabilidade que o NumPy possui. O NumPy ele é altamente utilizado. Basicamente, todo mundo depende do NumPy para funcionar corretamente. Por exemplo, o NumPy ele é base para o Pandas, o Seaborn, a computação estatística. Ele é muito usado para realizar análises matemáticas, por conta da sua facilidade de operações. Então, assim, basicamente, todo mundo depende do NumPy. Não sei se vocês perceberam, quando os meninos foram apresentar, eles tiveram que importar a biblioteca no primeiro dia. Então, assim, o NumPy, ele é altamente utilizado. E agora a Isadora e a Alejandra vai falar um pouquinho sobre essa aplicabilidade. Bom, o NumPy ele é extremamente importante no estudo da ciência de dados, porque, como a gente sabe, a base da ciência de dados são os dados. E o NumPy ele permite armazenar e processar esses dados de uma maneira muito eficiente. Também é conhecida como computação orientada a arrays, isso porque disponibiliza pacotes muito eficientes para criação e manipulação de arrays multidimensionais.
E isso é uma ótima opção para mexer com muitos dados, né? Porque o tempo de processamento dele é melhor. O NumPy ele consegue fazer o processamento desses dados de uma maneira muito mais rápida. E isso, comparado às listas, como a Evelyn acabou de demonstrar, acaba tornando um código melhor. Os cientistas de dados, eles utilizam muitas estatísticas no seu trabalho, como, por exemplo, projetar e interpretar experimentos para suportar a tomada de decisões. Um exemplo é a variante A de um anúncio tem uma taxa de clique 5% maior que a variante B. Os cientistas de dados, eles podem ajudar a determinar se essa diferença é significativa ou não para uma maior atenção, foco e investimento. Construir modelos que possam prever sinais não ruídos. Um exemplo é as vendas de setembro aumentaram 5%. Os cientistas de dados, eles podem dizer as possíveis razões pelas quais as vendas aumentaram, o que impulsionou as vendas, como as vendas estarão no próximo mês e as possíveis tendências a serem observadas. Transformar a Big Data em Big Picture. Um exemplo é em um supermercado. Alguns clientes sempre compram comidas saudáveis, enquanto outros sempre compram bebidas, por exemplo. E os cientistas de dados, eles ajudam a rotular e agrupar esses clientes com clientes semelhantes, entender seus hábitos de compras, né? E isso permite que os gestores, eles vejam o desenvolvimento dos negócios, como esses desenvolvimentos de negócios podem afetar certos grupos, em vez de olhar para todos como um bloco único. E isso permite a criação da personalização do processo de vendas. Dar aos seus usuários o que eles querem. Vamos considerar uma matriz de usuários, onde tem as interações e os itens de uma empresa. As interações podem ser cliques, compras, avaliações, e os itens da empresa podem ser anúncios, produtos ou filmes. Então, você pode sugerir quais itens os seus usuários desejarão ver em seguida, criar um sistema de recomendação. É uma atividade básica de um cientista de dados. Estimar inteligentemente. Temos um anúncio com 100 impressões e apenas 2 cliques. 2 cliques 2% não é uma boa taxa de clique. Então, os cientistas de dados, eles podem incorporar dados e conhecimentos prévios para obter uma estimativa desejável, informar as propriedades dessa estimativa e resumir o que a estimativa significa. Então, o uso de ferramentas de estatística sobre dados analisados, e o NumPy tem funções que ajudam a extrair e analisar esses dados. Agora eu vou apresentar o meu Colab e demonstrar 2 exemplos para vocês. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, aqui, o primeiro exemplo é salvar um array em um arquivo. Aqui a gente já importou a nossa biblioteca no NumPy, definimos a nossa variável e usamos a np.array para criar o nosso vetor, né? A nossa array unidimensional. Para salvar, nós usamos a função np.save. Nomeamos o nosso arquivo que eu nomeei como filename, e falamos qual a variável que queremos salvar. Aí a gente roda para poder salvar. E aqui embaixo a gente demonstra a nossa variável, e para carregar o nosso vetor, o nosso arquivo, usamos a função np.load. E o nosso arquivo, ele tem o formato NPy, então colocamos aqui o nome do nosso arquivo, .npy. Quando chamamos a função print, ele retorna para a gente o vetor, que salvamos aqui em cima. Outro exemplo é ler arquivos. E aqui eu já importei a biblioteca NumPy, a biblioteca CSV, que é para ler arquivos nesse formato. Do NumPy também importei o genfrom.txt, que é para carregar arquivos de texto. E do Google Colab importei os files. Com essa função, nós vamos carregar o nosso arquivo. Então, quando rodamos, ele pede para a gente escolher o nosso arquivo. Escolhemos. Aqui mostra que o nosso arquivo foi carregado 100%. Aqui a gente vai só abrir o nosso arquivo e ver que ele está aqui escrito como está escrito no Excel, né? Aqui temos o nosso cabeçalho, que é algumas músicas e algumas bandas. E com essa função, o np.recfromcsv, ele vai organizar o nosso arquivo em tuplas.
cada linha do nosso arquivo vai estar entre parênteses. Aqui o genFromText é para carregar os arquivos de texto, e o delimiter é o delimitador, é uma string usada para separar os valores. Quando voltamos aqui no nosso arquivo, a gente vê que nosso arquivo está sendo separado por vírgula, né? Tem as vírgulas aqui, então a gente especializou que o nosso delimitador é a vírgula, e essa função é o número de linha que vamos pular no começo do arquivo. Então aqui a gente pulou o cabeçalho, a primeira linha. Quando pintamos, ele vai retornar para a gente somente o ano de lançamento como float. Por que isso aconteceu? Porque a gente não definiu o tipo de dados que nós queríamos, né? E como a Evelyn falou, o tipo padrão do NumPy é o float. Eu vou pedir para imprimir aqui o tipo. Então, se a gente definir aqui, ó, por exemplo, string, ele vai transformar os nossos dados em string até o ano de lançamento, que estava em float. Como não definimos naquela hora, aí retornou para a gente com float. Aqui a gente tem a leitura de arquivos do Python, né, o with/op/sf, e a nossa variável data, ela recebe o valor do nosso arquivo como uma lista. E com o np.array, na nossa variável data, os seus arquivos são transformados em um array e são impressos. Então, ele retorna para a gente um array bidimensional. O nosso arquivo agora está organizado em uma matriz. Vamos voltar para o slide. O NumPy também é uma ferramenta importante para estudar Machine Learning, né? Como a gente já tinha falado, tem muitas funções que facilitam a execução de cálculos numéricos e científicos. Como a gente vê na figura, a base do Machine Learning, né, é a matemática, é a álgebra linear, cálculos de vetor, estatística e probabilidade. E essas e outras operações podem ser resolvidas facilmente com o NumPy. Então, o NumPy, ele basicamente constitui a base da pilha do Machine Learning. Pode passar. Aqui eu trouxe o exemplo da matriz esparsa, porque no Machine Learning é muito comum a gente ter uma quantidade de dados muito grande, né, os dados de treinamento. E a maioria dos elementos desse conjunto de dados serem zero, e a matriz esparsa ela vai armazenar os elementos diferentes de zero e assumir que todos os outros serão zero, e assim leva a economia computacional significativa. No nosso exemplo, a gente tem uma matriz com muitos zeros e a sua diagonal tem elementos de 1 ao 9. E ao lado a gente tem o nosso resultado, né, os elementos de 1 até 9, que armazenou na nossa matriz esparsa, e entre parênteses tem a sua posição. Boa tarde, gente. Então, eu vou dar uma continuidade à ideia da Alejandra e vou apresentar para vocês o modelo de Machine Learning, que é um identificador de flores. Esse modelo ele aparece em vários frameworks, eu andei conversando com os meninos e também aparece no TensorFlow e aparece em alguns outros. E eu achei interessante trazer, porque já que está todo mundo estudando algum framework, com certeza, pelo menos algumas pessoas teve algum vislumbre. E como o objetivo do trabalho é apresentar o framework de uma maneira que todo mundo entenda, que todo mundo tenha pelo menos uma base para começar a estudar ali de uma forma legal, esse é um modelo que vai dar para a gente estudar de uma forma que vocês vão ver mais a atuação do NumPy, mas que vocês já vão ter uma noção de como é aplicado no framework de vocês também. Outro ponto interessante é que como o NumPy muitas vezes vai ser usado como um suporte para outros. Não que não possa fazer operações com ele, mas muitas vezes ele vai ser utilizado como suporte. Então, aqui eu importei o framework Skitlearn, o Matplotlib para a gente utilizar, e aí vocês vão entender mais ou menos como que vai ser a atuação deles em cada parte. Olha aqui, vou importar, né? O Skitlearn, eu importei o dataset dele, que é o dataset que a gente vai usar das flores. Importei também a biblioteca TrainTestSplit, que vai dividir o nosso dataset em um dataset de treino e um dataset de teste. O algoritmo que nós vamos usar para treino, que é o KNN. O Matplotlib para a visualização dos nossos dados e o NumPy.
Vou pedir para ver o nosso dataset e as keys, ou seja, as colunas que nós temos dentro dele. Então, temos o data, o target. O target ele é responsável por armazenar os valores que nós vamos atribuir aos dados. Então, a partir do momento que a gente for, como que se chama? Classificar aqueles dados de uma determinada forma, nós vamos atribuir ele a um determinado valor. E o target names, ele vai prever aquele valor que nós queremos ver e que nós queremos classificar. Então, por exemplo, se a gente atribuir um valor 0 a um determinado tipo de planta, qual é o nome desse determinado tipo de planta? De flor, no caso, que a gente está mapeando aqui. A descrição do nosso dataset, as características dos nossos dados e o nome dos arquivos. Pedi para ver o nosso dataset para vocês entenderem melhor. E aqui dá para entender um pouquinho quão importante um NumPy aqui, porque você pode ver que ele está completamente armazenado dentro de um array. Cada linha do nosso array é um tipo de flor, são as medidas de um tipo de flor. Nós temos as medidas das sépalas e das pétalas de cada uma delas. Aqui nós temos 4 medidas. Aqui a gente pode ver os targets, como eu comentei, que cada uma delas vai receber uma classificação com base no que a gente quer prever. Os target names, que é setosa, versicolor e virgínica. Tá, vou pedir para ver uma descrição do nosso dataset agora. Segundo ele, nós temos 150 instâncias e 4 números, ou seja, nós temos 150 flores catalogadas e 4 medidas para cada uma delas, 4 colunas que correspondem às características de cada uma delas. O que nós queremos classificar elas em setosa, versicolor ou virgínica. Aqui a gente vai pedir para ver os recursos, né, que são as pétalas, quais são as medidas que nós estamos utilizando nelas, utilizando os nossos dados para poder analisar elas. Vamos pedir para ver o shape do nosso dataset. Se vocês lembrarem do que a Evelyn falou lá no início da apresentação, ela falou sobre a importância do shape para a gente ver o formato da nossa matriz. Então, aqui também dá para a gente 150 linhas e 4 colunas, que são os dados que a gente tem. Pedir para ver também pelo fatiamento de arrays, as 10 primeiras linhas do nosso dataset, para a gente entender como é que eles estão dispostos. O target, né, que eu já tinha comentado com vocês. E aqui eu criei 4 variáveis de treino e de teste. Essas variáveis, elas vão dividir o nosso dataset, como eu comentei, em 75% para treino e 25% para teste. Aí aqui eu pedi para a gente ver o shape para ter certeza da divisão desse dataset. E aqui a gente tem 112 linhas e 4 colunas para treino e 38 linhas e 4 colunas para teste. Coloquei os dados dentro do Matplotlib para a gente conseguir visualizar. Por que é importante visualizar esses dados? Porque a partir deles a gente decide qual algoritmo nós vamos usar para treinar o nosso modelo. Aqui dá para ver que os dados estão consideravelmente bem divididos, eles não estão tão misturados assim. Então, dá para a gente usar um modelo razoavelmente mais simples, né, e que vai usar a disposição desses dados de uma forma melhor. E aqui a gente cria o nosso modelo, que é o KNN. Qual que é a importância? Por que a gente usou esse modelo? O KNN, ele mapeia os dados de treino em um gráfico e compara os dados de teste com os dados de treino que você tem mapeado. Então, por exemplo, se você tem uma cetosa classificada aqui e você fornece para ele um novo dado que também corresponde a essa cetosa, ele vai levar em consideração aquela medida mais próxima dele. Então, se aquelas medidas que a gente colocou, por exemplo, na primeira linha do nosso dataset, correspondeu a uma cetosa e você fornecer novas medidas de uma nova flor, que também corresponda, que tenha as medidas o mais próximas possível dessa, ele vai classificar dessa forma. Então, aqui eu criei uma variável para a gente testar, na verdade, né, o nosso modelo. Criei a variável xnew, atribuí valores a ela, pedi para ver o shape, para ver se estava certinho, e pedi para ver a predição dele. Segundo ele, dentro de um array, novamente, ela é classificada como 0. Se a gente for lembrar, a classificação 0 corresponde à cetosa, como é previsto aqui no nosso target name, que a gente pediu para ver. Tá, e aí se eu quiser mudar os dados da minha classificação? Ele vai prever como 2, e ela vai passar a ser classificada como virgínica. Tem também que levar em consideração a acurácia desse modelo, né? Então, por exemplo, a acurácia seria, no caso, a previsão dele, o quão efetivo ele está sendo. De acordo com o score, ele tem uma efetividade de 97%. Isso levando em consideração um modelo, né, um dado de treino previsto, que o dataset vai usar como, o KNN, o algoritmo, vai usar como parâmetro. Tá, então se eu aumentar o número dessas, inclusive eu esqueci de comentar, né? Ele está usando apenas um dado como parâmetro por causa dessa função.
Se eu quisesse usar mais de um dado como parâmetro, eu poderia acrescentar. Mas isso é sinônimo de dizer que vai aumentar a efetividade do nosso modelo? Não necessariamente. Se a gente usar 100 dados como parâmetro de comparação, a gente vai ter uma efetividade de 60%, que reduz, né, muito a efetividade dele. Então, a gente trouxe um modelo um pouquinho mais simples, que é realmente para vocês notarem a importância do NumPy. Vocês podem observar que ele está em todas as partes, tanto no target, quanto no target name, quanto no dataset. Ele é completamente composto dentro de um array. Aí a gente vê também a importância na análise de dados, que a Alejandra comentou. Ela trouxe sobre a gente ter os nossos dados dentro de um array. Por que isso é tão importante e interessante para a gente? Ah, tá, Isadora, mas eu gostei tanto de estudar meu framework, por que eu tenho que parar de estudar ele? Não, ele, como eu comentei, ele muitas vezes vai ser usado como suporte para você. Então, você pode usar o seu framework e usar o NumPy. E outra parte interessante é que, por exemplo, o skitlearn e o matplotlib tem nas configurações dele, na programação dele, o NumPy inserido. Então, por mais que eu não tivesse usado o NumPy aqui, nós estaríamos usando ele. Tanto que ele é efetivo para esse tipo de coisa, né? Então, vou deixar agora as meninas comentarem. Vale também lembrar que a Evelyn já compartilhou com vocês o Colab, e lá tem alguns dados mais interessantes, um pouquinho mais complexos em relação ao assunto. A gente quis realmente trazer uma introdução interessante, base, para que vocês conseguissem pensar, por exemplo, onde vocês poderiam implementar o NumPy, se é que vocês já não viram no framework de vocês, onde vocês poderiam colocar ele, além do que vocês já viram. Porque os meninos do primeiro dia já mostraram para a gente que dá para colocar em muitos lugares. Então, no framework de vocês, onde daria para vocês colocarem? Com a intenção aqui, de fato, de vocês terem uma base legal, eu acho que aqui seria interessante, é um material interessante também para vocês terem uma entrada, uma inserção nesse mundo do NumPy mesmo. Vou deixar as meninas terminarem agora. Bom, gente, eu tive que entrar pelo telefone, porque minha energia caiu, mas tá tudo bem. Aqui a gente quis trazer uma curiosidade, não sei se vocês lembram, em 2019 foi fotografada a primeira imagem de um buraco negro. Essa menina ali do lado é a Catherine Bowman, ela é PhD em Engenharia Elétrica e em Ciência da Computação pelo MIT, e ela foi uma das principais responsáveis por elaborar o algoritmo que gerou a imagem do buraco negro. Eu só quis trazer ela mais como referência mesmo. Bom, e o que isso tem a ver com o NumPy? O NumPy, né, juntamente com outras bibliotecas, né, porque ninguém trabalha sozinho, ele foi muito importante para que essa primeira imagem pudesse ser gerada. Por quê? Como eu comentei, o array, a principal função, quer dizer, o principal elemento do NumPy, ele consegue manipular grandes conjuntos de dados. Então, imagina quantos dados que não foram necessários para que essa primeira imagem pudesse ter sido gerada. Então, o NumPy foi eficiente para isso. É lógico que é um processo muito mais complexo, que eu nem teria tempo e nem conseguiria explicar direito para vocês, mas o nosso material de apoio tem um repositório no GitHub que mostra como que o Python e o NumPy foi usado para que essa primeira imagem pudesse ser gerada. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se a gente abordou algum termo errado, desculpa se a gente errou em alguma coisa ou esqueceu de falar de alguma coisa importante. Mas foi isso. Se vocês tiverem gostado, dá 5 estrelas lá pra gente. E obrigada.